Oi, gente, aqui é a Jade dos Três Sorrisos e hoje eu tô aqui pra entrar pro bonde que tá todo mundo participando agora, que eu achei que eu não fosse entrar, porque eu não estava no hype, mas eu entrei. Se você não sabe, no dia 19 de maio vai ser lançado um livro que é o prequel de Jogos Vorazes, que vai contar a vida do presidente Snow e como ele se tornou o governante de Panem. E eu não estava muito animada pra ler, sendo que aí eu comecei a ver muitas pessoas fazendo vlogs, relendo e reassistindo os filmes e coisas do tipo, e aí eu pensei, meu Deus, será que eu vou entrar no hype? Aí eu acabei reassistindo os dois primeiros filmes ontem, e eu amei, eu não lembrava que eram tão bons, e aí eu resolvi reler. Eu não tenho mais os meus livros, infelizmente, eu me desfiz deles em um momento que a minha estante estava muito cheia, eu acabei resolvendo me desfazer, mas tá tudo bem, porque dessa vez eu resolvi ouvir os audiobooks. Então vamos entrar nessa jornada juntos. Eu não vou fazer exatamente um vlog, mas eu vou aparecer aqui em alguns momentos dando as minhas opiniões sobre alguns acontecimentos. E esse vlog vai ser focado no primeiro livro. Então eu tô muito animada. Esse vídeo vai ter spoilers, então se você não quer saber nenhum spoiler de Jogos Vorazes, vai ler e depois volta e assiste esse vídeo. Ontem eu ouvi um pedaço do primeiro capítulo e eu já fui colocada de novo naquele cenário da Katniss no Distrito 12 e é muito nostálgico, ao mesmo tempo tendo uma visão um pouco diferente do que eu tive antes. Tipo assim, não é uma coisa que eu tô achando negativa exatamente, mas eu notei que nesse primeiro capítulo ela já joga muitas informações com relação ao mundo pra já situar você. Pois é, mas como eu disse, isso não é exatamente um ponto negativo, é só uma observação que eu tô fazendo com uma visão um pouco diferente agora, porque eu li quando eu tinha tipo 13, 14 anos de Jogos Vorazes. E é isso. Depois eu volto aqui quando eu tiver mais alguma opinião sobre isso. Então, gente, agora eu vou pro meu primeiro update da minha leitura. Eu já ouvi mais ou menos umas 2 horas do audiobook. Então, eu já tô naquela parte em que eles estão indo pros 3 dias de treinamento para depois fazer a demonstração pro pessoal lá que organiza, para eles ganharem aquelas notas e serem mostrados pros patrocinadores. Eu tô gostando muito, eu tô achando, tipo, muito rapidinho de ouvir, muito divertido. Eu ainda mantenho a minha opinião daquele último update que eu fiz, o primeiro, de que eu acho que tem algumas informações que são jogadas no começo, não jogadas, mas tipo, são colocadas muitas informações do universo pro leitor que eu acho que poderiam ter sido colocadas um pouco mais gradualmente. Eu gostei muito das partes em que a Katniss fala sobre a família dela e sobre como o governo não ajudou quando o pai dela morreu no acidente das minas, da depressão que a mãe dela começou a ter e de como ela foi forçada a assumir um papel que não é o papel dela e de como ela não conseguia totalmente, depois que a mãe dela se recuperou, ela não conseguia totalmente confiar de que a mãe dela estava bem, de que ela não ia cair de novo naquele buraco e que ela precisava ser forte para a irmã dela. Então eu achei muito bacana. Eu lembrava disso, mas ficou muito marcado para mim agora nessa leitura. Uma outra coisa que eu achei muito legal também, que foi uma coisa muito realista que a Suzanne Collins colocou ali, é de quando a Katniss está na capital e ela começa a ver a vida de luxo que as pessoas levam lá e ela começa a se perguntar o que essas pessoas fazem o dia inteiro, já que elas não têm que se preocupar com coisas básicas como colocar comida na mesa, porque elas têm tudo de mão beijada para elas já nasceram num berço de ouro e elas não têm que se preocupar com aquilo. Com o que elas enchem o tempo dela e com o que elas fazem, o que elas colocam na cabeça delas durante o dia inteiro, enquanto a Katniss é uma pessoa que não tem tempo para realmente ficar pensando, por exemplo, em coisas mais fúteis ou no desenvolvimento pessoal dela, em questões mais filosóficas, de certa forma, porque ela tem que sempre estar fazendo alguma coisa para manter ela e a irmã dela e a mãe dela. Então eu achei isso um comentário muito bacana sobre a vida das pessoas que são de classes trabalhadoras, de pessoas mais pobres. Eu achei muito massa esse comentário, que era uma coisa que eu não lembrava que era colocada, mas que faz total sentido que esteja ali, sabe? Também ela já estava plantando alguns elementos que vão ser colocados depois na narrativa, então nas primeiras 2 horas de audiobook ela já fala sobre a Johanna Mason, que é uma das tributos que ganhou jogos anteriores, que vai aparecendo em chamas. Ela também vai falar sobre os Gaios Tagarelas, que aparecem
no segundo livro. E eu achei muito massa isso, e de como ela já estava plantando alguns elementos que vão ser retomados mais pra frente, e que dá pra ver que ela realmente estava pensando naquele universo que ela estava construindo. Não foi assim que ela foi criando as coisas ao longo do que ela estava fazendo. E outro ponto que eu lembrava que eu tinha achado muito interessante quando eu li o livro a primeira vez, mas que não tem nos filmes, e que eu acho agora ainda mais que eu tô relendo, eu tô achando um ponto muito importante, são os Avox, que são aqueles servos da capital que foram traidores contra a ordem e que tem as línguas cortadas, e a Katniss fala de como ela reconheceu de uma menina, que era uma menina que passou pelo distrito dela, que estava tentando fugir, e de que o companheiro dela foi morto, ela foi transformada em Avox, e a Katniss e o Gale não fizeram nada. E ao mesmo tempo, e ela se sente culpada, ao mesmo tempo eu fico, Katniss, você ia fazer o quê? Ela faz muito mais na frente pelas outras pessoas, mas naquele momento, naquela posição que ela estava, ela não tinha o que fazer. Mas ao mesmo tempo ela sente que ela deveria ter feito alguma coisa. Pois é, mas eu tô nessa parte do livro, eu tô muito animada pra essa parte do treinamento e ver aquela cena em que ela joga a flecha na maçã do pessoal lá que tá comendo e não prestando atenção na apresentação dela. E eu tô muito animada porque vai acontecer. Então, gente, hoje vai ser um negócio diferente nessa parte do vídeo. Por quê? Porque eu estou no capítulo em que a Rue morre. E eu, por dois motivos, acho que estou subconscientemente postergando ouvir este capítulo. O primeiro é porque ele é muito triste e eu só vinha ouvindo assim os pedacinhos, mas eu não tô chegando na parte, e aí eu sei que eu tô chegando, e aí eu paro de ouvir. E o segundo motivo é porque eu acabei de ler Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, e isso me impactou e eu tô assim sem conseguir ler outras coisas. Mas eu vou parar de postergar e eu vou me gravar ouvindo essa parte. Begin for real. A cold breeze has sprung up. I reach for my sleeping bag. Gente, pelo amor de Deus. Suzanne Collins, por que você faz isso comigo? Pelo menos eu consegui passar dessa parte. Eu ainda tenho vários comentários pra fazer, que eu vou fazer já, eu acho, sobre as partes que vieram antes. Mas é porque eu precisava gravar isso aqui pra conseguir passar dessa parte, porque essa parte é muito horrível, de triste e ainda foi pior, entre aspas, dessa vez, porque eu tô ouvindo audiobook e a narradora canta a música que a Katniss canta pra Rue. Ai, meu Deus. Ok, gente, agora depois dessa cena, dessa minha choradeira, primeira vez que eu choro aqui na frente da câmera, eu vim fazer comentários um pouco mais coesos sobre as coisas que estão acontecendo. Não falta muito pra eu terminar de ouvir o audiobook, falta mais ou menos umas 3 horas, menos de 3 horas, eu acho. E, gente, algumas coisas. Primeiro, eu não lembrava, porque a minha lembrança era muito mais marcante dos filmes, porque os filmes eu acabei assistindo depois de ler, né? Então, e eu reassisti, tipo, um dia desses, que foi o que me fez ter vontade de reler e tal. E eu não lembrava que a Katniss, ela era tão mais fria e dura, assim, do que ela é no filme. Porque, por exemplo, naquela conversa que ela tem com o Peeta no telhado e tal, antes dos jogos no filme, eles têm uma conversa mais, assim, amigável e tal. Enquanto no livro ela fica com muita raiva, eles vão pros jogos com raiva um do outro, assim, mais a Katniss do que o Peeta, pelo fato das diferenças sociais deles. Como a Katniss não consegue se desligar do fato de que ela quer sobreviver, e ela quer sobreviver principalmente pela família dela, enquanto o Peeta, ele não tem que se preocupar, não é que ele não quer viver, mas tipo assim, ele não tem que se preocupar em voltar pra poder prover comida pra família dele, porque a família dele, apesar de ser do Distrito 12, é uma família que não passa fome, assim, sabe? Eles não são ricos, óbvio, né? Eles são do distrito mais pobre.
E enquanto ela tá se preocupando, eu vou viver esse negócio aqui, eu vou sobreviver para eu poder voltar para minha família, pra gente ter uma condição de vida, porque ela precisa se preocupar com isso, enquanto o Pita, ele está se preocupando com questões mais existenciais de ele permanecer ele mesmo durante os jogos, não deixar a capital mudar ele, que são preocupações e pensamentos completamente válidos, mas óbvio que são pensamentos de pessoas que já têm um pouco mais de condição e que têm esse espaço na vida deles para pensar sobre essas coisas. E também vendo a mudança de pensamento da Katniss, de como ela vai dessa pessoa que óbvio que não vai deixar de pensar na família dela e vai sempre tá com isso na cabeça, mas ela vai começar a ter esse pensamento quando ela começa a viver essas coisas de forma mais direta, assim. A morte da Rue é muito marcante para ela, dela pensar, ela fala de eu vou fazer realmente alguma coisa simbólica aqui para a capital ver que ela não vai me mudar. Ela faz uma transição, um crescimento já nesse primeiro livro, e eu sei que vão ter mais crescimentos ainda ao longo da trilogia, dela começar a ser mais essa personagem de pensar nessa questão mais filosófica e macro, dela sair dessa esfera apenas da família dela, do distrito dela, e pensar no todo, assim. Agora, na parte que eu tô, as pessoas que estão vivas são a Katniss, o Pita, o Cato. Eu acho que a Clove ainda tá viva. O Thresh tá vivo. São esses. Então eu tô, assim, indo realmente pra... e a Cara de Raposa também, a Foxface tá viva. Então, assim, eu tô indo pra reta final, eu tô muito nervosa. Vou voltar a ouvir agora, que agora eu tô mais empolgada. Eu consegui passar dessa parte que eu tava nervosa, que eu não queria ouvir, porque era triste, mas agora que eu já fiz essa choradeira, eu vou voltar a ouvir pra ver o quanto que eu consigo avançar hoje. Então, gente, eu acabei a minha releitura do primeiro livro de Jogos Vorazes. E assim, meu Deus, é muito bom. Assim, eu tô muito surpresa positivamente por todas as coisas que eu revisitei e redescobri e descobri novas nessa releitura. Eu tô muito, muito, muito satisfeita de ter relido. Tem uma frase, na realidade, uma parte lá, que me marcou muito e que na hora que eu tava ouvindo o audiobook eu pensei, eu preciso comentar isso no vídeo. Que é sobre a batalha final lá, quando aparecem os cachorros, que tem os olhos dos tributos que já morreram, que inclusive Capital tá de parabéns pela tortura psicológica das pessoas. Mas tem toda a batalha lá e a parte que o Cato cai e é comido pelos cachorros. E assim, primeira coisa que eu não lembrava que durava tanto tempo ele sendo comido por aqueles cachorros. Sério, que coisa horrível, horrível. E a Katniss comentando, ela e o Peter lá em cima da cornucópia, e ela falando sobre como os gritos se tornaram cada vez mais altos e de como ela não estava mais vendo o passado e nem o futuro, porque ela só conseguia se concentrar naquela dor do presente, de como o presente parecia que não ia acabar nunca. E isso realmente me fez pensar sobre as manobras que os governos fazem de realmente a gente não precisa estar nos Jogos Vorazes para a gente se sentir assim dentro de crises que o nosso mundo passa, principalmente a crise que a gente está passando agora, tanto a crise do Covid-19 quanto a crise governamental que a gente está passando, e de como tudo isso faz com que a gente se sinta muito preso nesse presente que é muito ruim e que parece que não vai acabar nunca. Então, me marcou muito essa parte. Eu amei muito. Fiquei muito triste no final também, porque eu consegui entender mais, porque quando eu tava na minha primeira leitura, eu fiquei muito focada no casal que eu queria que ficassem juntos, que são Katniss e Peeta. E nesse final eu ainda fiquei triste porque a Katniss não sabe mais o que ela tá sentindo, porque de fato na arena você vê que ela começa a desenvolver sentimentos pelo Peeta. Quando ela sai, ela já não sabe mais. E eu entendo. Ao mesmo tempo é triste porque eu acho o Peeta um personagem tão bom, tão legal, eu gosto tanto dele, eu acho ele uma pessoa tão boa. Mas dessa vez eu acho que eu consegui mudar esse mindset pra entender mais por que ela não sabe o que ela sente. E quais são todos os sentimentos conflitantes que ela tá tendo nela. Então, eu consegui entender todos os lados e sentir as emoções de todo mundo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês releram Jogos Vorazes, se vocês estão animados pro livro novo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!